Muito bem, gente, chegou o momento agora de dar início às aulas de resolução de questões relacionadas ao último módulo que nós assistimos, que foi o de infrações e penalidades. Essa é a aula número 22 do nosso curso, ou a primeira aula de resolução de questões do módulo infrações e penalidades. As aulas que serviram de base para o que a gente vai ver aqui nessas questões são as últimas 8 aulas, que vão do número 14 a 21, aula de número 14 a 21. Então estejam, caso necessário, voltando, retornando, reassistindo essas aulas, para quem já assistiu. Quem não assistiu ainda, eu sugiro que assistam, porque realmente vai fazer toda a diferença. Apesar de saber que muitos candidatos têm optado por não estudar o conteúdo diretamente no manual, ou mesmo assistindo aulas, eles preferem resolver questões e se limitarem a isso, resolver questões. Eu não aconselho que isso ocorra. O adequado é que vocês vejam, pelo menos uma vez, a explicação e depois, então, tentar resolver as questões, que, sendo assim, vai ficar muito mais claro o que a gente está trabalhando aqui. Ok? Então, aula de número 22, resolução de questões voltadas para o módulo infrações e penalidades. Está aqui o e-mail para contato, críticas, sugestões. Estejam à vontade para estar contactando com a gente. Tem aqui também o meu e-mail. E, claro, temos recebido aí muitos e-mails, muitas sugestões, dicas, elogios, críticas, e é com base nessas críticas, nessas informações que a gente tem procurado melhorar o nosso material. Vamos lá. Primeira questão, então. Dirigir veículo com habilitação cassada ou suspensa é infração? Dentro desse espaço a gente vai colocar infração o quê? É grave, gravíssima, o que é? Tendo como penalidade 2 espaços a serem preenchidos, ou seja, temos 2 penalidades a serem colocadas. A princípio, o pessoal tem encontrado dificuldade em resolver esse tipo de questão, até por não saber fazer questões desse tipo. Não que você obrigatoriamente tenha que escrever dentro desses espaços, mas o que nós temos nas alternativas é exatamente o que vai preencher esses espaços. É como se a gente pegasse aqui cada um item de cada alternativa e colocássemos aqui dentro. Vamos testar. Nós temos aqui 3 campos a serem preenchidos. Temos esse e temos esse campo. Se nós temos 3 campos a serem preenchidos, obviamente, cada alternativa precisa ter 3 elementos para preencherem aqueles campos. Aqui na alternativa A, por exemplo, nós temos gravíssima, multa vezes 5 e apreensão do veículo. Esses são os 3 elementos. Colocaríamos, então, gravíssima aqui dentro, multa vezes 5 aqui dentro e apreensão aqui dentro. Ok? Da mesma forma, vocês agiriam em relação à alternativa B, né? Grave, multa 5 vezes, apreensão do veículo, colocaríamos então grave aqui, multa 5 vezes aqui, apreensão do veículo aqui. E sendo assim, nós testaríamos alternativa por alternativa até chegarmos à resposta. Mas enfim, por enquanto estou só explicando como resolver esse tipo de questão. Vamos então à resolução da questão. Estejam muito atentos quando o assunto for infrações e penalidades, sobre o que a questão está pedindo. Ela está pedindo, olha, dirigir veículo com habilitação cassada ou suspensa é infração. Que tipo de infração? Gravíssima, grave, gravíssima, gravíssima. Tendo como penalidade, observem isso aqui, penalidade. Quem assistiu às aulas sabe que as punições são divididas em penalidades e medidas administrativas. O que distingue para a gente, a princípio, uma penalidade ou medida administrativa é que as medidas administrativas começam com a letra ou com as letras R ou T. O que não começar com R nem T, certamente será penalidade. Guardaram isso? Nós temos penalidades e temos medidas administrativas.
As medidas administrativas começam com R ou T. Como a questão está pedindo quais penalidades serão aplicadas, eu não posso, em nenhuma hipótese, marcar uma alternativa que tenha medida administrativa. Vejam aqui na letra D, ó. Gravíssima, multa, retenção. Olha a punição começando com R. Se começou com R, não é penalidade, é medida administrativa. Ok? Não esqueçam disso. Começou com R, é medida administrativa. Então, essa aqui, de imediato, já está eliminada. Gravíssima, multa vezes 5, apreensão do veículo. Pode ser, faz sentido. Pode ser a letra A. Grave, multa 5 vezes. Vou eliminar. Por que eu posso eliminar essa? De cara. Porque não existe fator multiplicador para multa grave, não. Fator multiplicador só se aplica à multa gravíssima. Ok? Então, a letra D eu eliminei por causa do retenção. A retenção é medida administrativa, então não condiz com o que a questão está pedindo. Ela está pedindo a penalidade. A letra B eu eliminei porque está me dando aqui infração grave vezes 5. Não existe grave com fator agravante. Fator agravante é só para gravíssima. Então, aqui fala vezes 5, mas é gravíssima. Tudo bem. Aqui fala vezes 3, mas é gravíssima. Tudo bem. Sobre o último elemento aqui, todos os dois falam de apreensão. Então, não me ajudou muito, não. A única coisa que vai me fazer responder essa questão é saber se ela é vezes 5 ou se ela é vezes 3. Nesse caso, a resposta é letra A. Ok? Gente, tudo bem. A princípio parecia uma questão difícil. Mas, olha, nós conseguimos eliminar a letra B e a letra D por motivos óbvios, conforme nós vimos aqui. Então, a primeira coisa é aprender a eliminar. Eliminem 1, 2, 3, quantas forem possível para poder facilitar a vida de vocês. E, se porventura ficarem em dúvida, igual nós ficamos aí entre a letra A e C, que se tiver que chutar, pelo menos está chutando aí entre duas alternativas e não entre 3 ou entre 4. Ok? Vamos lá então para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: as penalidades poderão ser impostas ao. As penalidades poderão ser impostas a quem? Somente ao condutor? Somente ao proprietário do veículo? Condutor, proprietário do veículo, transportador ou embarcador? Ou ao veículo? Bom, gente, em aulas passadas, em módulos anteriores, eu deixei para vocês aí a dica que eu chamo de casca de banana. Tem palavras que, quando aparecem dentro da alternativa, fazem com que a alternativa fique falsa, errada. E uma dessas palavras é essa daqui, ó. Podem anotar aí, gente. 99% das vezes que aparecer a palavra somente dentro de uma alternativa, essa alternativa vai estar errada. Então, eu já posso eliminar ela. Olha o que acontece com a letra B. A mesma coisa, olha. Olha, eliminei. E não é só somente, tem outras palavras também que têm esse mesmo efeito. Apenas, nunca, sempre, jamais. Ok? Então anotem isso, anotem essas palavras. Apareceu qualquer uma delas dentro da alternativa, a chance da alternativa estar errada é enorme. Sobrou então para a gente letra C e letra D. As penalidades poderão ser impostas ao veículo? Não, né? As penalidades elas podem ser impostas, como vocês viram aí no decorrer das aulas, ao condutor, ao proprietário do veículo, ao transportador ou ao embarcador. Então, letra C, a resposta. Beleza? Próxima questão. A suspensão do direito de dirigir, nós estamos falando dessa punição, ó, suspensão do direito de dirigir, será aplicada sempre que o condutor atingir a contagem de... Quantos pontos são necessários acumular no prontuário para que o direito de dirigir seja suspenso? Bom, quem assistiu às aulas, viu na explicação que a suspensão do direito de dirigir pode ocorrer com algumas infrações gravíssimas, algumas infrações com fator agravante. Nunca acontecerá a suspensão do direito de dirigir para infrações que não sejam pelo menos gravíssimas. Por exemplo, infrações graves, médias ou leves,
em nenhuma hipótese, essa infração isoladamente, acarretará a suspensão do direito de dirigir. Pode até ser que infrações leves e médias e graves, no acúmulo delas, levem à suspensão, mas ela sozinha levar à suspensão, isso não acontece. E é justamente sobre isso que essa questão está dizendo, ou questionando. Se você, cometendo infrações, acumular um determinado número de pontos, você pode ter o seu direito de dirigir suspenso. Qual é a pontuação que leva à suspensão do direito de dirigir? 20 pontos. Atingiu 20 pontos, gente, a resposta é essa, tá? Atingiu 20 pontos, já terá o direito de dirigir suspenso. Tem muita gente que erroneamente afirma que a suspensão ocorrerá quando você passar, exceder os 20 pontos. Isso não é verdade. Chegou, atingiu os 20 pontos, já terá o direito de dirigir suspenso. Ou seja, até 19, ainda não, mas chegou nos 20, já pode ser punido aí. Questão 4. A soma das infrações gravíssima, grave, média e leve totalizam quanto? Quanto vale a infração gravíssima? 7 pontos. Quanto vale a infração grave? 5 pontos. Quanto vale a infração média? 4 pontos. Quanto vale a infração leve? 3 pontos. Se você somar isso aqui, você tem quanto? 7 com 5, 12. 4, 16 e 3, 19. Qual a resposta? Resposta A. Questão número 4, resposta A. Ok? Claro que essa questão abrange o conhecimento de vocês no sentido de saber quantos pontos são atribuídos a cada uma dessas naturezas de infração. Ok? Mas beleza, deu para entender aí? Próxima alternativa, ou próxima questão, número 5. Não sendo identificado o infrator, a responsabilidade pela infração será... Vejam, não sendo identificado o infrator. Vou dar um exemplo de situação dessa. O proprietário do veículo, alguém que tenha um veículo, emprestou esse veículo para um amigo, um parente, e esse amigo ou esse parente passou num local onde o controle de velocidade era regulado por dispositivo eletrônico. Aí esse dispositivo eletrônico, o radar, registrou uma velocidade acima da permitida, o que no caso já é motivo para que seja aberto um processo administrativo para punir o responsável. Só que o radar, ele não tem a oportunidade de parar o condutor para saber quem estava dirigindo. Então vejam, a autuação, o processo, ela vai acontecer pela placa do veículo. O radar fotografou a placa do veículo. Com essa prova, essa fotografia e o registro da velocidade, vai ser aberto o processo administrativo para aplicar as punições cabíveis aí. A questão é, não foi identificado o infrator. A responsabilidade da infração será de quem? Obviamente, do proprietário do veículo. Ok? Porque é pelo nome dele que eles, através da placa do veículo e do registro do veículo, é no nome dele que eles vão chegar. Se o proprietário do veículo apresentar o infrator dentro do prazo regulamentado por lei, que são 15 dias, ele ficará ele vai ficar livre dessa pontuação no prontuário. A pontuação vai ser atribuída ao condutor. Mas se ele não apresentar, para qualquer fim, a infração será atribuída, a penalidade será atribuída a ele, proprietário do veículo. Tá? Não é a letra A, que na letra A fala locatário do veículo. Locatário é no caso de veículo de aluguel. A pessoa locou o veículo, obviamente o radar não vai saber quem tinha alugado o veículo. Eles vão a empresa locadora do veículo, né? Então, letra A está fora. Será do condutor? Não tem como ser do condutor, porque não houve abordagem, não teve como identificar
o infrator, o condutor. E na letra D, afirma que não haverá um responsável, pois não fora identificado o infrator. Também está errado. Claro, mesmo que não seja identificado o infrator, alguém precisa ser responsabilizado, e esse alguém, no caso aí, é o proprietário do veículo. Então, paramos aqui na questão 5. Dentro de alguns instantes voltaremos, dando continuidade nas resoluções de questões. Nós vamos aí pelo menos até a questão 30, 31, pelo menos, tá? Vamos trabalhar bastante com isso aí, poder aprender a resolver esse tipo de questão. Um abraço, até daqui a pouco.